Eu tô aqui e, gente, eu tô maravilhado, gente. Eu tô maravilhado. Parabéns à Rede Aparecida de Comunicação, parabéns aí ao Departamento de Cenografia, porque o cenário aqui do Bom Dia, né, do Família dos Devotos é maravilhoso. Tá lindo demais, aconchegante, dá até vontade de ligar, de participar, viu? Bom dia, Super Jéssica! Super Frei, bom dia, aqui, seja muito bem-vindo aqui, ó, gente. Que chique, tem até que cafezinho delícia. delicioso, viu? Vamos tomar, né? Ó, que gostoso. Gostoso demais. Ô, Jéssica, você viu que nós temos convidada aqui, né? É uma convidada que eu conheço particularmente, gosto demais da Pri. Ela é doce, ela é calminha e vem hoje para falar de um assunto muito sério. Eu só quero dizer que Lorena, parou Lorena. Parou a cidade de Lorena. O seu antenor e a dona Cleusa, que manda um beijo, um abraço para eles lá. Eles assim, então, reuniram a família inteira, pararam a cidade para acompanhar agora a Priscila, viu? Verdade. Priscila Mota Davi, né? Bom dia, psicóloga. Vem conversar conosco um pouco sobre o Setembro Amarelo, não é, Frei? Bom dia, gente. Obrigada pela recepção. Estou muito feliz de estar aqui. E, assim, mais feliz ainda, embora o tema seja sério, seja tenso, ele é super importante de ser tratado, Exatamente. né? Quantas pessoas gostariam de conseguir falar sobre e quando a gente não trata sobre esse tema, essas pessoas acabam escondendo as suas dores. Então, é um tema um pouco delicado, mas extremamente importante. Mas tem que conversar. Tem que ser conversado. Priscila, talvez a primeira pergunta, até mesmo combinar o cenário que tá uma coloração meio amarelada aqui, né? Bonita, enfim. Por que Setembro Amarelo? Porque a gente sabe que no trânsito, quando a gente está dirigindo, quando tem as três, o semáforo lá, verde, amarelo e vermelho, o amarelo fica no meio, é um sinal de alerta no semáforo. É para nós também, né? Um sinal de atenção. É também nesse mês de setembro? Foi essa a intenção, Priscila? Exato. É esse sinal de alerta para a gente ter ali uma atenção maior, né? Claro que isso é válido para todo o ano, para todos os meses do ano, mas, no entanto, foi escolhido o mês de setembro para a gente para falar mesmo, para você começar a buscar profissionais, buscar ajuda. Isso é falado, é trazido na televisão, é falado nos rádios, em outros veículos de comunicação, para que a gente busque essas informações e fique mais atento. Mas também tem um histórico aí porque essa cor amarela, porque dessa atenção. Se eu não me engano, em 94, teve um menino, né, com o nome Mike, não foi aqui no Brasil, foi nos Estados Unidos. Ele cometeu, né, o suicídio, ele tinha um Mustang amarelo. E aí, os pais, os amigos, no dia do velório, eles fizeram cartões com mensagens de acolhida, né, de conforto, e colocaram uma fitinha amarela ali. Então, daí, essa cor aí, em homenagem a esse menino que perdeu a vida, né, que ele tirou a própria vida. É bem complicado falar sobre isso mesmo. Muitas pessoas escrevem pra gente falando de algum familiar, algum amigo, pedindo orações, né? Agora, falando em família, como a família pode ajudar? Como a família pode perceber? Porque às vezes a pessoa está tão ali sofrendo que não consegue ver saída. Como a família pode, então, estender a mão? Isso, Jéssica, é muito importante. Primeiro que, assim, alguns sinais podem ser difíceis de enxergar. Nem todas as pessoas são aquelas pessoas que ficam tristes, que ficam isoladas, né? Algumas pessoas, elas tendem a querer esconder isso. Então, elas agem de maneira normal, assim, né? Tentam agir de maneira normal e acabam escondendo. Então, assim, mas dá pra gente perceber alguns sintomas, Elas dizem, elas falam, elas brincam com isso, Priscila. Eu vou tirar minha vida. Isso aqui. Elas usam esse tipo de linguajar ou ficam, como disse a Jéssica, guardada lá dentro, tá um turbilhão, tá um vulcão ali sendo aos poucos colocado para fora? Algumas pessoas tentam guardar, outras falam. A gente tem um mito, né, de que quando a pessoa fala, ela só tá falando, ela não vai tirar, imagina, até parece, quem faz não fala. Às vezes a gente tem essa ideia aí, que é que é errada. Porque quando a pessoa fala isso, ninguém brinca de tirar a vida. Já é um pedido de né? ajuda ali, um pedido de socorro? Exatamente. Já é ali externando, ela está conseguindo externar o sofrimento, a dor, porque pensa, para uma pessoa chegar a
possibilidade de tirar a vida, não é que ela queira tirar a vida, ela quer tirar a dor, o sofrimento que está ali. E é exatamente isso, Jéssica. A pessoa que ela pensa em cometer o suicídio, ela quer tudo menos tirar a vida. Exato. Isso é importante a gente dizer. Ela quer resolver um problema. Sim. Ela quer resolver um problema que acha que para resolver aquele problema, a única solução que se apresenta naquele momento é tirar a vida. Mas ela não quer. Por isso que ficar atento é importante. Né? Exato. E aí alguns sintomas normais, assim, gerais, desculpa, algumas características gerais, que sim, é o isolamento, a pessoa ela deixa de querer fazer todas as atividades, ela começa a ficar mais isolada, e isso não é só um dia. Às vezes a gente tem um dia que a gente não quer, né? A gente quer ficar mais recolhido, mas não, isso começa a ser frequente. A desesperança, né? Não tem esperança mais na vida, começa a entender que, assim, começa a falar, normalmente isso é para a pessoa também, vou misturar aqui um pouco, porque às vezes a pessoa em si não sabe quando ela precisa pedir ajuda, né? Mas quando ela entende que ela tem um problema, um conjunto de problemas, e ela começa a pensar que ela não dá conta disso, e aquilo começa a ganhar uma proporção de que ela é incapaz de resolver aquele problema, que ela é insuficiente, que ela não tem esperança de resolver aquilo, e quando ela começa a acordar com aquele problema na cabeça, a dormir com aquele problema, ela tá tomando um café e ela tá pensando naquele problema, aquilo começa a ganhar uma proporção enorme. E ela não vê saída. Então ela começa a se sentir incapaz, ela começa a se sentir... Por que a vida começa a perder o valor? Porque ela é insuficiente, ela é incapaz, ela não tem valor nenhum. Então ela começa a atrelar a vida dela ao o valor da vida dela começa a ser atrelado a esse problema, que ela é incapaz de resolver. Ele se torna gigante. Gigante. Né? E começa a ganhar uma proporção. E isso começa a ficar sofrido, começa a virar uma dor, assim, que é muito sufocante, muito angustiante. E aí, quando a Jéssica coloca, como que o familiar pode, então, resolver, ajudar nessa situação? Quando a gente escuta sem julgamento. Isso já é interessante. Se colocar... como uma ajuda. Estou aqui, estou percebendo que você não está bacana, não está legal. Vamos conversar um pouco sobre isso? Me conta mais, eu estou aqui para te ajudar, pode abrir seu coração, pode falar comigo. E aí, quando a pessoa falar, não julgar. Nossa, mas isso aí é uma frescura, isso daí não é nada, vai passar. Porque quando a gente fala Ou tentar isso... diminuir o problema. Exato, porque daí a gente diminui o problema da pessoa. E aí, quando diminui, a pessoa que escuta isso fala, meu Deus, é tão simples e eu não estou conseguindo dar conta, então quer dizer, eu não sou nada mesmo, eu não vou dar conta mesmo, então menospreza aquilo. E aí, acaba reforçando a ideia de que ela é incapaz de resolver aquilo. Ou seja, se eu não tenho solução, eu vou fazer o quê? E a Priscila falou uma coisa tão interessante, Jéssica, que preste atenção, assim, por favor, porque isso é para todos nós. Às vezes a gente não tem a noção completa da informação, a gente não tem a proporção da realidade, a gente não sabe o outro lado, a gente desconhece elementos, mas nós somos muito bons em julgar, dar a nossa opinião, enfim. Então, cuidado com isso, porque um julgamento errado, equivocado, apressado e sem o elemento, sem a totalidade das informações, isso pode prejudicar e muito, né? É verdade. Agora, também tem, muitas vezes, os pais, nós sabemos, né, dizem, eu não sei como ajudar, eu quero conversar com meu filho, ele não quer me ouvir. E, às vezes, também a gente quer que o outro faça aquilo que é da nossa parte, é inferência nossa, né? Então, quer dizer, respeitar mesmo a opinião do outro, saber ouvir e pedir ajuda qualificada. Então, um profissional da área de psicologia, tem o Centro de Valorização da Vida também, CVC, que é muito importante. 188. 188. Porque, sinceramente, não dá para chegar a esse problema, não é? E viver depois também aquela tristeza tamanha. E aí eu até te pergunto, como que a família vive depois, não é? De ter perdido algum ente querido. O remorso, né? Para um problema culpa. tão grave, tão triste. Nossa, é um luto muito, muito difícil, né? A família, ela fica ali realmente com a culpa, ela acha que ela tem culpa naquilo, ela fica procurando o porquê, então isso se torna mais um peso, além do peso da perda, fica incessantemente na busca do porquê, o que houve, o que aconteceu, buscando uma explicação. Então a ideia é que, assim, não se prendam a esses porquês, afinal de contas a explicação disso foi embora com a pessoa.
né? Por Exato. mais que a gente queira explicar, a gente não vai conseguir um porquê. Então, Todas as assim, hipóteses, teorias, assim, né? Tentar explicar o porquê, né? Pertence só à pessoa que só a foi, né? pessoa. É. Então, assim, e procurar também uma rede de apoio, porque a família, ela fica ali muito delicado. Às vezes as pessoas, os amigos não sabem o que falar. Quando a família fala, né, a perda e o motivo da perda dessa pessoa, as pessoas... A doutora falou, e é uma coisa importante, e a Jéssica também apontou. É importante, às vezes dentro de casa a pessoa não fala, porque a convivência no dia a dia ele vai esconder da família, que vai sofrer as consequências de tudo isso. Então, procure, se você em casa está percebendo alguma mudança no seu filho, naquele jovem, naquele adolescente, naquele adulto, ou seja, procure ver a rede de relacionamentos que ele tem, os amigos que ele tem, se aproxime deles e pergunte, assim, ó, você está percebendo que o fulano está esse comportamento, tá essas atitudes, enfim, ele tem te dito alguma coisa, ele disse alguma coisa para você está percebendo, vocês estão conversando sobre isso, porque o amigo pode também dar uma informação para a família importantíssima. Exato. Os amigos, a escola, né? Se o filho frequenta uma escola, de repente, se você tiver algum contato com colegas de trabalho, enfim, veja a rede, né, que está em torno e busque ali informações que podem ser relevantes. Caso também um familiar ou uma pessoa próxima não saiba e, por exemplo, a pessoa que está passando por essa situação não queira ainda, não está aberto a procurar um profissional, procure você. Procure você. Como que eu posso ajudar? Né? Se eu não sei como ajudar, vá direto a um profissional, né, de saúde, procure, porque ele vai te orientar a melhor maneira de você ajudar essa pessoa. E isso vai impactar num bem maior que a gente não tem nem dimensão, né? Qual é o valor de uma vida? A gente não tem. Exatamente. Então, às vezes, uma atitude simples dessa pode resgatar e pode salvar. Vou aproveitar e emendar aqui, porque eu lembrei de algo que a gente fala muito sobre os números e estatísticas das pessoas que cometeram suicídio. E, claro, a gente precisa falar sobre isso para ter uma atenção, para ter um cuidado, para prevenção, né? O alerta ali de que a gente tem que olhar para isso. Mas quantas pessoas conseguiram? Quantas pessoas tiveram a ideia? Olha, eu até arrepiei. Nossa, legal. Quantas pessoas tiveram a ideia de tirar a vida e elas conseguiram? Então, é possível. Se você aí está com Conseguindo essa reverter, né? ideia... Conseguindo Exato. reverter. Se você tem essa ideia, saibam que pessoas assim como você que está passando, o que você está passando, conseguiram. É verdade. Nossa, Pri, que lindo E você isso é falar uma estatística muito positiva Legal, também, legal. sabe? Não focar só não na focar na tragédia. Sim, tem muitas pessoas que conseguem, gente, conseguem. E isso também é um número que a gente precisa, né, Agora eu estou trazer. preocupado, como é que ela vai entrar em Lorena hoje, depois dessa fama toda aqui? Essa fama toda, Lorena. Ô, Lorena, olha, segura aí, viu? Porque a Priscila vai voltar. E vai voltar aqui um dia também para nós conversarmos sobre Só se tiver tantos cafezinho, né? outros Com assuntos. certeza, esse café é maravilhoso. Que bom. Priscila, muito obrigada mais uma vez. Um abraço especial para sua família, viu? Eu Volte que sempre, agradeço. seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade, pelo bate-papo e estar levando essa informação tão relevante às pessoas.